Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar dos 5 sinais de má circulação. Essa é uma condição em que o fluxo sanguíneo no corpo ele fica prejudicado de alguma forma. Isso pode levar a alguns sintomas e vários problemas de saúde. Então, se você quer saber quais são os 5 principais sinais de má circulação e saber quais são as doenças que causam isso, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje eu vou te contar quais são os 5 principais sinais de má circulação, quais as doenças que causam isso e quais as consequências disso para o nosso corpo. Mas antes, você já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. Somos mais de 2 milhões de inscritos e eu só tenho a agradecer a vocês. Mas quando a gente fala de má circulação, o que você pensa? Em varizes, em trombose, em infarto? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Nós temos as artérias e as veias. As artérias são os vasos responsáveis de levar o oxigênio, levar os nutrientes a todas as células do nosso corpo. Já as veias são os vasos que recolhem o sangue já utilizado pelas células, agora já pobre em oxigênio, leva de volta para o coração, aos pulmões, para ali ele recarregar de oxigênio e jogar para fora o CO2. Sendo assim, a circulação adequada é essencial para fornecer oxigênio e nutrientes para todas as nossas células. E a boa circulação nos ajuda a remover os produtos metabólicos e o dióxido de carbono dos tecidos. No caso, ajuda então a gente a se desintoxicar. E as artérias ajudam então a nutrir nossos órgãos. Quando a circulação fica ineficaz, isso ocorre em algumas doenças que eu vou falar mais para frente, várias partes do nosso corpo eles podem ficar afetadas. A má circulação pode ser um problema sério, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos aqui aos 5 principais sinais de má circulação. Primeiro sinal, as pernas edemaciadas. Então as pernas, os tornozelos, eles podem ficar inchados. Isso é um sinal de que o fluxo sanguíneo não está bom ali nessa parte do corpo. Isso pode acontecer porque o sangue ele tem dificuldade de retornar ao coração. Isso acaba predispondo ao acúmulo de líquido nas extremidades inferiores. Então, fica aquele pezão, né? Aquele pé de pão. Comenta aqui quem fica com os pés ali inchados ali no final do dia. Esse é um sinal comum de má circulação. O importante é saber o porquê que isso está acontecendo com você. Será que você tem alguma condição que esteja ocasionando isso? Então é importante procurar o médico para fazer uma avaliação. Segundo sinal, a claudicação intermitente. Nossa, doutor, o que é isso? Que raio de cláudia é esse negócio aí? Nunca ouvi falar. A claudicação intermitente nada mais é que uma dor ou um desconforto nas pernas que acontece geralmente ali durante uma atividade física. Já em casos mais graves pode acontecer em repouso também. Isso é causado pela má circulação nas pernas, por alguma obstrução ou estreitamento ali das artérias que fornece o sangue ali de oxigênio, né, nos músculos das pernas. Então, se você sente dor durante o treino e depois melhora no repouso, você tem que investigar. Procura lá um bom médico vascular ou mesmo um cardiologista, né, para poder avaliar isso direitinho. Terceiro sinal, formigamento ou dormência. Então, se você tem sensações de formigamento, dormência, fraqueza nas extremidades, nas mãos, nos pés, pode ser que você esteja também com má circulação. Então, alguma coisa está obstruindo a passagem do sangue por essas partes do corpo. A mesma coisa vale aqui. Não é normal sentir a perna formigar todo dia. Isso até pode acontecer quando você fica ali numa posição por muito tempo, ou quando você dorme em cima de alguma parte do corpo. Você vai lá, por exemplo, e dorme em cima do ombro, acorda com o braço formigando. Isso acontecer de vez em quando é normal. Mas quando se torna frequente, você tem que investigar. Inclusive, para quem não sabe, né, Clínica Iano, a gente atende cardiologia, a gente faz vários exames aí relacionados ao coração.
Além dos clássicos, né? Holter, mapa, teste ergométrico, ultrassom de carótidas, ecocardiograma. A gente também faz o ultrassom vascular, seja dos braços, das pernas, seja arterial ou venoso. Né? Ultrassom que é o exame mais utilizado para avaliar a artéria e veia entupida, né? Dos braços e das pernas. Então a gente faz tudo isso aqui em Indaiatuba, tá? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Piracicaba, pode se consultar com a gente e realizar esses exames aqui na Clínica Iano. E falando em cuidados e sobre informação de qualidade, eu gostaria de compartilhar com vocês um site que eu indico bastante aqui para os meus pacientes, que é o Sempre Cuidando. Pois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O Sempre Cuidando é o programa de suporte e cuidado ao paciente da Servier do Brasil e tem como objetivo de divulgar informação sobre saúde para diminuir os riscos cardiovasculares. Então, nas redes sociais, no site deles, vocês encontram conteúdo de qualidade sobre hipertensão, diabetes, angina e ainda em diferentes formatos. Tem post em rede social, videocast, podcast. O Sempre Cuidando ainda oferece um canal de suporte ao paciente 24 horas por dia. Lembretes via SMS para manutenção do tratamento e melhores condições ao adquirir medicamentos que são contemplados no programa. Lógico, né, pessoal? Sempre com a indicação do seu médico. Então vale a pena você conferir. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois você pega e entra lá no meu link. Bom, quarto sinal, a pele pálida. Então uma pele com a tonalidade meio azulada ou pálida nas extremidades, como nos dedos, mãos e pés, pode ser também indicativo de má circulação. Então a mudança da cor ocorre por falta de oxigênio ali na região afetada. Então fica de olho também nesse sinal. Geralmente esse sinal é mais grave e pode vir acompanhado ali, né? Além de ter a pele pálida, ele fica mais fria, o paciente apresenta muita dor associada. E se você estiver sentindo isso, procura o vascular o quanto antes, tá? Que pode ser sim uma situação mais grave. E quinto sinal, e não menos importante, é a úlcera de perna. Então, se você teve ou tem uma úlcera que não cicatriza facilmente, pode ser também um sinal de má circulação. Então, a falta de suprimento de sangue adequado pode retardar o processo da cicatrização de feridas. Pessoal, só para esclarecer, úlcera nada mais é que uma ferida aberta ali, ok? Você deve conhecer, né? Pessoas com feridas crônicas nas pernas, que elas não fecham. Isso pode ser por conta de insuficiência nos vasos, por ter os vasos fracos ou os vasos obstruídos também. Mas aí, você está gostando do vídeo? Se você estiver gostando do vídeo, depois não esquece de compartilhar com seus amigos, pessoal. Imagina a quantidade de gente que você não pode estar ajudando só de você compartilhar esse vídeo. Minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Então é importante vocês entenderem que a má circulação pode ser causada por várias condições subjacentes. E é disso que a gente vai falar agora. Quais são as causas? Uma das causas mais comuns da má circulação é a hipertensão arterial. Essa é uma doença que acomete mais de 36 milhões de brasileiros aí na fase adulta. A pressão arterial elevada pode danificar a parede das artérias e acaba, tornando ali as paredes mais duras, menos eficientes. O fluxo de sangue por dentro das artérias fica ali mais lento, menos eficiente, como eu te falei. E claro, isso acaba afetando todas as artérias do corpo, caso a pressão arterial esteja mal controlada. Outra condição comum é a aterosclerose, que vocês já estão cansados de ouvir, Mas a aterosclerose ocorre quando as artérias elas ficam obstruídas pelo acúmulo de gordura ali por de dentro das artérias. Isso pode restringir o fluxo de sangue e também levar a má circulação. Pode inclusive causar infarto, derrame, por aí vai, pessoal? Então, falando de doenças mais prevalentes, outro bem comum é o tal do diabetes, que afeta 13 milhões de brasileiros. Essa doença pode danificar os vasos sanguíneos também ao longo do tempo. Pode causar má circulação, levar a complicações como úlceras nos pés, gangrena, dificuldade na cicatrização de feridas. Então é muito importante manter os níveis de glicemia adequados para você não ter complicações no futuro. Cuida desse diabetes, pessoal. Não
para de vacilar com esse diabetes. Eu estou cansado de ver gente com diabetes mal controlado e eu quero acabar com isso no Brasil. Outra doença capaz de causar má circulação é a doença arterial periférica. Ela ocorre quando as artérias que transportam o sangue ali para os membros, né, nas pernas, braços, elas ficam estreitos ou até ocorrem obstruções. Isso pode causar dor nas pernas, claudicação intermitente, outros problemas circulatórios ali nas extremidades. Isso ocorre aí principalmente em fumante, tá? Fumante diabético. E tem mais, pacientes com insuficiência cardíaca, doença coronariana, também podem comprometer a capacidade ali do coração de bombear sangue, né, ali de maneira eficaz. Isso pode acabar também afetando a circulação. Enfim, existem N causas aí para má circulação, como doença de Raynaud, em que as mãos ali e os pés ficam pálidos, azulados ali, né, por faltar sangue. Isso acontece em algumas pessoas que têm resposta excessiva ao frio ou ao estresse. Pessoas com doenças autoimunes, né, como lúpus, também podem ter má circulação. E só falamos de artéria até agora, né? Mas e as veias? Agora falando então das veias. Você já ouviu falar em TVP, que é a trombose venosa profunda? A TVP ocorre quando um coágulo sanguíneo ele se forma em uma veia profunda aqui, geralmente nas pernas. Isso pode obstruir o fluxo de sangue e levar a problemas na circulação. E a pior complicação da trombose venosa é a TEP, né, que é o tromboembolismo pulmonar, que é uma doença já de alta mortalidade. Para você ter uma ideia, o tromboembolismo pulmonar costuma ser mais grave que o infarto, por exemplo. Tem também a questão da obesidade, né, pessoal, que eu sempre falo nos meus vídeos. Então, se você está com excesso de peso ou é obeso, você pode aumentar o risco de várias doenças que contribuem para a má circulação, como aterosclerose, diabetes, hipertensão, o próprio TVP. Por isso é tão importante se manter também no peso ideal. Procura um médico, procura lá um nutricionista, eles vão te auxiliar na perda de peso e na melhora da tua qualidade de vida. Mais importante é lembrar que a má circulação tem sempre uma causa, uma doença por trás. Essa doença pode ser grave ou não. Então, se você suspeita ali de problemas de circulação ou apresenta sintomas como esses que eu acabei de falar no vídeo, procura um médico para ser avaliado, receber o diagnóstico preciso e iniciar o seu tratamento. O tratamento vai depender, né, se você é hipertenso ou não, se você é diabético, né, se você é tabagista tem que parar, se você é obeso. Então, para cada fator de risco, você vai ter lá um tratamento diferente. Lembra sempre que todos os tratamentos envolvem mudança no estilo de vida. Então começa mudando lá seus hábitos para hábitos mais saudáveis. Se alimente melhor, tenta aliviar o estresse e sempre tome todos os medicamentos prescritos pelo teu médico. Pessoal, lembrando, hein, para quem não me segue no Instagram, meu Instagram é o dr.iano. Lá também você vai ter várias informações sobre saúde, lá você vai ver mais o meu dia a dia. Se você estiver fazendo aquele prato nutritivo, gostoso, ou estiver se exercitando, me marca lá que eu vou fazer questão de te repostar. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.